Aleluia, sejam bem-vindos a Harvest Field Church, seja bem-vindo a HFC Sampa. Que prazer, que alegria ter você conosco nesta noite. Tome seu assento adorando ao Senhor Jesus, amém? Aleluias. Deixa eu dizer para você que essa noite nos faz lembrar Boston, né, pastora? Friozinho de Boston, amém? Para quem já pegou 30 graus abaixo de zero, imagine, né? Aleluias, que bênção. Mas é gostoso estar aqui, porque aqui se sente o calor do mover do Espírito Santo de Deus, amém? Que bom ter você aqui. Que bom saber que você está conosco neste novo projeto, amém? Nesse novo tempo de bênção e de vitória para as nossas vidas. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. 1 de Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 24. Apenas uma parte desse versículo. Cumprimentamos os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. É sempre um prazer poder também chegar na sua casa, saber que você está conectado conosco para receber uma palavra de vitória. Que louvor abençoado, que tempo gostoso de estar na presença do Senhor Deus. Capítulo de número 11 de primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial, hoje é um dia especial, porque nós estamos no primeiro final de semana do mês de setembro do ano 22. Estamos caminhando, por incrível que pareça, para mais um final de mais um ano. Falta apenas praticamente 2 meses, né? Amém? Quase 2 meses e 26 dias aproximadamente. Estaremos concluindo. É isso mesmo? É. Amém? 3 meses, né? É. Verdade. Estamos em setembro, 9. Verdade, é. Amém? Glória a Deus. Mas parece que está tão longe, mas não está. Está perto. Amém? E a gente, quando é mais novo um pouco, a gente cria uma ansiedade de ter uma certa idade. E depois que a gente chega nessa idade, a gente cria uma ansiedade para segurar. Amém? Como eu gostava de fazer aniversário, hoje eu já não gosto muito de fazer aniversário, porque o tempo vai passando, né? E a gente vai vendo. Eu vejo os meninos aí de 30 anos, eu falo, Jesus, que benção. Ontem eu tinha 30 anos, agora já um pouquinho mais à frente. Vejo a disponibilidade dos pastores, Clênio e pastora Márcia, de estarem seguindo, estar conosco, não? Envolvidos na obra do Senhor Jesus, amém? Vejo meu amigo Ronald, amém? Ronald é uma bênção estar aqui, tê-lo conosco aqui, amém? Eu creio que é o nosso decano maior aqui, amém? Da nossa igreja é o Ronald, e louvamos a Deus por isso, né? Glória a Deus. Lemos uma palavra muito interessante que fala sobre a passagem da ministração da ceia do Senhor. E quando eu leio isso, eu me lembro de que Jesus, falando com os seus discípulos, pediu a eles que preparassem um lugar para que fosse ministrado a ceia, fosse ministrado essa comunhão, amém? Com os discípulos. Quando nós lemos isso nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos a preparação de como Jesus fala com eles sobre esse dia tão especial. E quando Jesus senta à mesa com eles, ele diz: muito desejei estar com vocês num ato como esse. Representava muito, porque representava a libertação do povo de Israel, representava a festa que tinha anualmente,
representava um final de um começo, a qual nós iríamos participar depois. Um ciclo que iria iniciar através da morte de Jesus, para o nascimento de uma igreja, para o nascimento de um povo, que seria por meio da morte de Jesus, do seu sacrifício, a renovação do pacto entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve, ou ele fala narrando sobre isso, e ele diz que eu recebi do Senhor o que também quero ensinar a vocês. Na igreja de Coríntios, havia essa necessidade dessa explicação, desse ensino, para que todos entendessem qual era o objetivo principal da ministração, do memorial, da ceia, da recordação da morte do Senhor Jesus. E há uma pergunta na minha introdução que diz: quem pode participar deste ato glorioso? É um ato glorioso, é um ato onde nós vemos e recordamos, pois Jesus diz: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Representa que quando você tomar o pão, quando você tomar o cálice e comer o pão, representa tem esse significado de que eu me entreguei por vocês, para que o meu corpo e o meu sangue fizessem vocês, ou trouxesse a vocês esse ato de lembrança, de recordação do meu sacrifício, que gerou vida e vida em abundância. E se a pergunta é quem pode participar desse ato, a resposta é somente aqueles que foram redimidos e lavados no sangue do Cordeiro e que confessam ou confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Ter a comunhão com Cristo, estar ligado com Ele, pertencer a Ele, através dessa recordação que nós temos mensalmente, e estar na mesa recordando mensalmente a morte de Cristo, é simplesmente cumprir o mandamento que por Ele foi deixado para que nós possamos fazer. Interessante que na ceia o Senhor partiu e serviu aos seus discípulos. Mas a Bíblia também fala que nas bodas do Cordeiro, quando nós estivermos, quando a igreja for arrebatada e a igreja estiver na glória com o Senhor, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, nos servirá a ceia, nos servirá nas bodas do Cordeiro. Receberemos das mãos do Senhor Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, fica essa pergunta, que talvez essa pergunta poderia ter sido feita quando Jesus estabeleceu aquela mesa com os seus discípulos. E Ele então esclarece algumas coisas que aconteceriam. E eu queria tomar alguns exemplos com você nesta noite, nesta oportunidade, amém? De falarmos sobre isso. Podem participar aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz. São chamados para participar desse banquete da graça de Deus. A ceia nada mais é, apesar de uma recordação, ademais de uma recordação da morte de Cristo, nada mais é do que um desenho claro da graça de Deus sobre cada um de nós. Porque a palavra diz que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele se coloca como o caminho, Ele se coloca como a porta, Ele se coloca como o meio. Ele vem para mostrar a mim e a você, a nós, que Ele é a redenção das nossas vidas diante da sua gloriosa presença. Quando Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: eu recebi esta autoridade do Senhor para dizer a vocês, isto é o meu corpo. Jesus expressa dizendo aos seus discípulos, e Jesus revela diretamente ao apóstolo e diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E Paulo, o apóstolo Paulo, ao receber esta revelação de Cristo, ele repassa aos demais, e repassa aos demais, e aos demais, e hoje nós, no dia 4 de setembro de 2022 anos depois,
nós estamos dizendo a você, porque nós recebemos do Senhor, porque nós recebemos dele, e com essa autoridade nós podemos dizer que Cristo está dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor a vocês, façam isto em memória de mim. Vamos participar deste ato nesta noite, em memória do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pergunta junto com a resposta vem: quem pode? Eu e você podemos, porque fomos alcançados pela graça. Eu e você podemos e temos liberdade de entrar no Santo dos Santos e adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando assim o fazemos, estamos dizendo: Senhor, o teu corpo e o teu sangue representado nesses dois elementos que aqui estão, me dá a certeza, através da graça, de dizer, amém, que eu posso participar deste ato maravilhoso, que eu posso vir à mesa, que eu posso me unir juntamente com você, nós juntos nesta noite, recordar esse sacrifício maravilhoso, que dentro de alguns minutos você vai receber da mão de um dos nossos diáconos, mas muito breve nós estaremos todos juntos na presença do Senhor, participando das bodas do Cordeiro, e das suas mãos receberemos esse ato maravilhoso em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo leva adiante a revelação recebida por Cristo. O mandamento precisava ser levado em prática e comunhão entre os irmãos. Foi o que eu disse, iniciou lá atrás, chegou até nós, nós estamos fazendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que talvez muita gente não sabe o que eu vou dizer, porque não viveu essa época, mas quem é dessa época vai se lembrar agora, amém? Nós íamos para a ceia antigamente, e junto da ceia os diáconos iam nos corredores da igreja, e levavam um guardanapinho com eles, e eu tomava, ele limpava com o guardanapinho e dava para o próximo. Esta era a ceia. Hoje nós falamos: uau, nosso Deus, esta era uma comunhão. E deixa eu dizer algo para você: ninguém ficava doente, ninguém se enfermava, não havia nojo, não havia nada que repudiava isso. Porque quando o que entregava a taça, o copo de novo para o diácono, que ele limpava-se e dava de novo, havia uma unção sobrenatural, aleluia, amém? Que tomava todos, que glorificavam a todos, amém? Porque entendíamos a importância do que é estar na presença do Senhor participando. Mas que tristeza que hoje em dia algumas pessoas já não veem assim, já não pensam assim. Trocam um dia como esse, tão importante, de memorial, onde recordamos a morte e a ressurreição do Senhor, por nada, nada. E eu me lembro que quando eu me converti, já faz alguns anos, e eu participei ainda de ceias assim. Não sou tão velho, mas eu participei de ceias assim. E havia um mover sobrenatural, havia cânticos espirituais, havia mensagens espirituais, profecia, cura, milagres aconteciam. E a pergunta é: por que hoje não acontece mais com frequência essas coisas? Porque estamos perdendo esta comunhão que é importante mantê-la. Perdemos esta visão especial, esta visão importante da comunhão um com o outro. Não vamos de forma alguma deixar de estar na igreja, na presença do Senhor, para participar deste ato que é tão santo e tão glorioso, que estamos apenas ensaiando para um dia estarmos todos juntos participando das bodas maravilhosas do Cordeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ensina a igreja de Coríntios, Paulo ensina os seus líderes, Paulo ensina os seus pastores. Paulo está dizendo: é assim que vocês precisam fazer. A cerimônia é o símbolo do testemunho da morte de Cristo. Jesus disse: façam isto em memória de mim. Então essa mesa que está posta aqui hoje é em memória do nosso Cristo, que morreu sim, mas que ressuscitou e está à direita do Pai, que morreu sim, mas que está velando por nós, e Ele, Jesus, um dia virá nos buscar para que juntos possamos todos estar na sua gloriosa presença. Não precisava naquele tempo uma mensagem tão cheia de homilética, de teologia.
Eram mensagens simples. Eram mensagens que aqueles homens de Deus simples, que às vezes não sabia nem ler direito, subia no púlpito, às vezes com um português todo errado, mas era uma unção sobrenatural. Era uma unção maravilhosa, que começava a falar, começava o fogo ali, ia para lá, e quando via, toda a igreja estava incendiada do fogo e da presença do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: o que é que falta para que isso volte a acontecer? Corações humildes, sinceros, diante do Senhor de verdade, que quando levantarmos para cantar, cantemos com a nossa alma, com o nosso espírito, diante da presença do Senhor. O que é que falta hoje? Que nós consideremos de verdade que isso não é um culto normal, mas que isso é uma celebração, aleluia, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos voltar às nossas linhagens e saber que as pessoas, ao entrarem por essas portas, estão entrando no lugar santo, aonde há resposta, aonde há milagres, aonde há algo sobrenatural que Deus faz. Queridos, eu sou do tempo que quando levantava aquele grupo pequeno de jovens para cantar, algumas vezes não conseguiam terminar de cantar, porque havia uma unção sobrenatural, havia algo maravilhoso. Deus se manifestava de uma forma diferente. Pastor, aqui as coisas estão mudando. Sim, elas mudam todos os dias, mas o que não pode mudar é a nossa comunhão com Deus, é a nossa alegria com Deus, é o nosso compromisso verdadeiro com Deus, diante da sua gloriosa presença. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele não vai mudar amanhã, porque a Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é e permanece sendo o mesmo Senhor. Aleluias. Nós é que mudamos, nós é que complicamos as coisas, nós é que não entendemos como as coisas acontecem. Há uma frase que eu coloquei, preste atenção: quando você recebe o pão e o cálice, você recebe a comunhão, a unidade para viver como seus irmãos. Por que que havia tanta unidade e tanta comunhão? Me entenda, por favor. Alguns tempos atrás, nós íamos para a igreja, às vezes até a pé. Eu me lembro que eu era criança. Papai era obreiro aqui na Vila Míria. Não sei se vocês conhecem. Não? E eu era criança, eu tinha o quê? 6 anos aproximadamente. 6, 7 aninhos. A gente ia a pé. Saía daqui do Jardim Cidade Pirituba, onde moram os papais do pastor Marcelo. A gente cortava por ali, descia aquela escada, a escadona. Depois descia, cruzava, subia toda uma rua, lá em cima depois descia de novo e chegava no templo. Aproximadamente uns 2,5 km, 3 km eu creio. Íamos fazendo festa. Até que o papai comprou o primeiro carro, um Volkswagen. Né? E que festa também era. E a gente olhava, e foi o que eu disse hoje pela manhã, nós nos ocupávamos no tempo na igreja. A igreja, ela tinha aquele período onde se reunia às 6 horas da manhã o culto matutino de oração. Não eram muitos, mas tinha. Depois do culto matutino vinha a classe Abraão, dos professores que iriam ministrar na escola bíblica dominical. Tinha primeiro que ficar 40, 45 minutos revisando toda a revista de escola dominical para depois você ministrar. Terminava a escola dominical, ficávamos ali porque tinha o ensaio do grupo da mocidade. Saíamos 12:30 aproximadamente, ia para casa, almoçava, 3 horas da tarde, todo mundo na igreja, ou um grupo na igreja, porque tinha o evangelismo. E fazíamos evangelismo, voltava para casa correndo, tomava um banho correndo, comia qualquer coisa, botava um terno, porque era terno e gravata direto, né? Aleluia. E ia para a igreja para estar antes das 7 horas, 6 horas da tarde, tinha a passagem do hino do coral, 7 horas começava,
cantávamos, era uma bênção. Às vezes o culto terminava 9h30, às vezes 10 horas, depende de como era o reteté, amém? E estávamos felizes. E hoje não conseguimos às vezes cultuar a Deus 1h30. Há pessoas que sentem dificuldade de vir ao culto para estar 1h30, amém? Pastor, vamos fazer mais rápido, que seja mais rápido, porque o tempo corre, porque isso, porque aquilo. E a nossa igreja ainda, mesmo com o padrão novo que temos, é 1h30. Na América hoje os cultos são 55 minutos a 60 minutos. E não passa disso. É tudo muito regrado. O pastor Marcelo esteve lá comigo, nós fomos em alguns cultos. Tudo bonitinho, terminou, dali 5 minutos não tem mais ninguém na igreja. Porque dali 15 minutos começam a chegar a nova turma do próximo culto. E estamos vivendo isso hoje. O alimento rápido, as coisas rápidas. Por quê? Porque não há tempo. Mas Paulo está explicando, Paulo está dizendo que, olha, tomemos o nosso tempo, porque essa reunião é uma reunião especial, o culto de adoração é uma reunião especial, o tempo é um tempo especial. Nós temos que ter pressa para outras coisas, ou pressa para chegarmos à casa do Senhor, mas não temos que ter pressa para sair, porque na casa do Senhor há bênção, a alegria, a vitória, a satisfação, há testemunhos, há milagres, há resposta a tantas coisas maravilhosas. Por isso o tema diz, em memória de mim. Jesus está dizendo, tudo que você for fazer, faça em memória dele. Deixe o nome dele ser glorificado na sua vida. Pastor, é possível que volte alguma coisa? É sim, depende de mim, depende de você. Se temos 20 minutos ou 25 minutos de louvor, vamos tomar esses minutos e vamos dar o melhor que nós temos na presença do Senhor Deus. Se é 50 minutos de palavras, vamos sentar e ouvir e abrir os nossos ouvidos e preparar o nosso coração para recebermos o melhor que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Pastor Marcelo dizia para nós que foi ministrar numa igreja aí que o culto começou 6 horas da tarde, e quando foi 9 horas foi dar para ele falar. 3 horas depois. Tremendo. Mas a pergunta é, o que aconteceu em todo esse tempo antes? Amém? Nós temos sim, nós conseguimos sim adorar ao Senhor, glorificar o Senhor e ouvir a voz do Senhor através daquilo que o Senhor quer falar conosco. Lucas capítulo 22, versículo 17, ele diz assim, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Isso fala de comunhão, de comunhão. Às vezes eu estou aqui e procuro, se eu preciso falar com fulano, já foi embora. Por isso que às vezes nós ficamos lá na frente no começo, antes de iniciar tudo, porque a gente consegue ver quem está chegando. Porque às vezes termina o culto, quando a gente procura para falar alguma coisa, já foram embora. Em parte é bom, em outra parte não sei, amém? Mas não é esse o assunto, vamos seguir um pouquinho mais aqui, amém? Veja o que diz Efésios, Paulo 4,32, ele diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, primeiro, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, isso é comunhão. E quando ele fala da comunhão, do partir do pão, significa que eu preciso ver que você está compartilhando, comendo do pão. É por isso que a ceia, ela é pública. É por isso que o batismo, quando fazemos aqui, é público. Para que todos vejam que você está descendo as águas, morrendo para o mundo e sendo ressuscitado para Cristo. É por isso que a minha confissão e a sua confissão precisa ser pública, para que todos vejam que eu estou recebendo a Cristo. É por isso que nós devemos glorificar a Deus por gratidão, por tudo, mas a glorificação a Deus também deve ser pública, para que todos vejam que você está glorificando a Deus porque Deus fez algo na sua vida.
Então por isso que Jesus disse, olha, quando vocês fizerem, deixem que todos vejam o que vocês estão fazendo, deixem que todos vejam que você está comendo, que você está bebendo, que você está compartilhando daquilo que um dia eu fiz como sacrifício para a sua vida. É diferente de nós queremos mostrar quem somos nas nossas orações grandes, nos nossos dízimos ou em qualquer outra coisa, mostrar para que as pessoas vejam. Jesus disse, não, aí não mostre o que a tua mão esquerda fez, a direita não veja. Mas quando ele está falando, quando é para compartilhar o que eu fiz na sua vida, compartilhe, deixe que eles saibam o quanto eu represento na sua vida. E por isso que a Bíblia relata sobre esse ato público que é o memorial, a ceia do Senhor. Quando nós participamos, nós estamos revelando para toda a igreja que nós estamos em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Mas a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele. Não se esconda dele. Diga a ele qual é o problema. E aí tem uma interpretação interessante. Porque a pessoa às vezes fala assim, fulano me fez um mal muito grande, fulano me causou um mal muito grande, eu tive um prejuízo muito grande, tenho uma mágoa grande contra essa pessoa. E o que fez, talvez fez e não se lembra mais, ou não quer se lembrar mais, né? Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, mesmo que se ele esqueceu por um momento, lá na frente ele vai se lembrar. Mas o problema não está com o que fez, o problema está com o que recebeu. Porque às vezes ele não consegue se libertar disso, ele não consegue se libertar dessa coisa ruim, dessa amargura, dessa raiz que está plantada no seu coração. E é para essa pessoa que Jesus está dizendo, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele. Mas eu não fiz nada, foi ele que fez. Mas você tem, porque você não consegue esquecer daquilo que fizeram contra você. E isso tem causado um grande problema na sua vida. Você está paralisado, você não consegue avançar, você perdeu a confiança, você não confia mais em ninguém, você já não consegue se abrir mais com ninguém, você não se relaciona com ninguém mais. Por quê? Porque essa causa, porque este mal tornou-se uma raiz de amargura. E Jesus está dizendo que quando antes de você vir, faça, lá no versículo que nós lemos, começamos isso, lá na frente diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de que vocês comam e bebam, ele está dizendo, examine-se. Então se há alguma coisa no seu coração, quem tem que limpar é você. Você já pensou que talvez a pessoa que te fez o mal, é você que tem que ir até ela e pedir perdão a ela? Não pelo que ela fez, mas pelo sentimento que você tem? E isso é o que a Bíblia está dizendo. Então eu fico preso em cima dos meus sentimentos de amargura, de rancor, de ódio, porque não quero perdoar porque ele me fez algo. E você não entende que o seu crescimento não acontece, é por causa disso. E Paulo está ensinando através das palavras de Jesus e menciona o sacrifício de Cristo. Jesus olha para toda a situação e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que é que estão fazendo. Se eles soubessem quem eu sou de verdade, se eles soubessem que o Senhor me enviou, jamais eles fariam o que eles estão fazendo comigo. Então o perdão saiu de Jesus. Você se lembra dos dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus? O da direita recebe, o da direita reconhece. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio da esquerda, amém? Esquerda não reconhece nada, direita sim. A Bíblia diz que estão à esquerda, Deus dirá, apartai-vos de mim que não vos conheço. Deus ressuscitou o seu Filho e ele não está à esquerda. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. O ladrão à direita pede perdão e Jesus o perdoa e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tome cuidado com coisas esquerdas aí, que essas esquerdas é um problema sério, amém? Somos e precisamos ser da direita, em nome de Jesus, porque na direita há misericórdia, na direita há poder, na direita há bênção para as nossas vidas.
Então é isso, como que eu volto a viver a minha reconciliação com Deus, como que eu volto a ter e a sentir de novo a presença de Deus. Eu preciso entender os meus relacionamentos. E muitas vezes nós não vivemos o melhor diante de Deus. Não é porque Deus não quer dar, somos nós que estamos impedindo isso. Porque talvez você precisa olhar e pedir perdão para alguém que não te libertou, ou que você não se libertou daquilo que está te prendendo diante da presença de Deus de verdade. Aí, Paulo diz à igreja de Éfeso: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente. Olha, imagine se você vai até uma pessoa e você pede perdão para essa pessoa, e você menciona tudo o que aconteceu, e essa pessoa não pede perdão a você. Você está livre, porque você expôs a sua condição. Mas pastor, eu pedi para ele, ele não pediu para mim. Já não é um assunto seu. Eu me lembro que, antes de sairmos de Fort Myers para virmos para cá, para o Brasil, houve um ocorrido de um irmão lá, que ele fez algo muito ruim. Um dia, no término de um culto, esse irmão pegou a mim e a minha esposa, e esse irmão disse tantas coisas para nós, mas tantas coisas, nos feriu tremendamente. E a esposa olhava e chorava e dizia: para com isso, o que é que você está dizendo? O que é isso? O que é isso? E esse irmão descarregou todo aquele ódio, toda aquela raiva que ele tinha dentro do coração dele. E eu não fiz nada para aquele irmão. Minha esposa não fez nada para ele. E passou-se um tempo. E um dia chega uma notícia: pastor, fulano de tal está doente. Está com câncer. Verdade. É. Nossa, vamos orar por ele. E terminou e tal, e passou. E quando fomos agora, numa dessas últimas vezes que fomos, eu creio que foi o ano passado, esse irmão veio falar conosco. E eu criei uma expectativa. Eu falei: ele deve vir pedir perdão, né? De tudo que ele falou e tal. E não pediu perdão. E ele falou um assunto completamente diferente. E quando ele terminou, eu falei: tá bom, meu irmão, olha, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te guarde, né? Em nome de Jesus. Porque quando nós saímos daquele dia, que foi um dia de muita angústia, nós oramos, eu e a pastora. E dissemos um para o outro: não vamos permitir que isso desça ao nosso coração. Porque se descer ao nosso coração, nos fará dano espiritual. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que nós fazemos. E passou, e ele foi tão interessante que ele disse assim: olha, eu estou de volta, estou voltando para o Brasil e tal, minha casa está à disposição de vocês, vão lá me visitar, vai ser uma bênção receber vocês em casa. Amém. E eu disse a ela: eu acho que essa foi a maneira que ele achou de pedir o perdão dessa maneira. Como eu não tinha mais nada no meu coração, como eu não tinha guardado essa raiz e amargura, como eu não permiti que isso entrasse no meu coração, para mim não fez efeito algum. E orei por ele e abençoei ele em nome de Jesus. Ele voltou, está aí, está vivo ainda, graças a Deus. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos ser libertos de alguma coisa, mas não queremos, ou queremos que as pessoas sejam libertas de alguma coisa, mas não queremos que nós, que precisamos nos libertarmos de algumas coisas, não queremos entender isso. Ou não damos a oportunidade para que isso aconteça na nossa vida. E às vezes eu repito e falo que o perdão, para que eu possa me sentar e estar na mesa do Senhor, para poder cumprir o tema que está em memória de mim, eu fazer isso em memória de Cristo, eu preciso estar bem, primeiramente comigo mesmo, com a minha casa, com os meus irmãos, com as pessoas que eu convivo com Ele. Mas vamos voltar aqui a algo interessante. Ainda em Efésios 4:32, ele diz: assim como Deus os perdoou em Cristo, nós devemos também perdoar os nossos amigos, os nossos irmãos. Vamos falar sério, eu sei que muitas vezes não é fácil. A pessoa que te traiu, a pessoa que te magoou,
a pessoa que roubou de você, a pessoa que causou um grande prejuízo financeiramente, materialmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, entendeu? Mas precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, corremos o risco de não estarmos na presença com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você acha que para Jesus foi fácil perdoar tudo? No momento de angústia ele pede água e lhe dá um vinagre. O mesmo Jesus que curava agora estão cuspindo no rosto. O mesmo Jesus que fez milagres agora está recebendo latigaços e latigaços. Por causa de ser simplesmente um profeta, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que trouxe para alcançar vidas, para que elas fossem salvas diante da presença do Senhor. A comunhão só existe porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se não há parte do corpo de Cristo, não é comunhão, é amizade. E a amizade, assim como nasce, morre, comunhão permanece para sempre. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro, dar graças. Como se dá graças a Deus? Pelo reconhecimento daquilo que recebemos. Na prática judia, os judeus praticavam esse agradecimento por causa das refeições. Existem casas de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que já não se ouve mais uma oração de graças. Eu conheci um rapaz que ele disse, esse negócio de orar toda vez que vai tomar café, almoço e jantas, não sei se é certo isso não. Eu vou lá no mercado, faço a conta, quando chego eu oro por tudo, já está abençoado tudo. E eu quase tirei a cinta e dei uma pisa nele, entendeu? Porque graças não se dá uma vez por mês, graça se dá todo momento. Quando você vai deitar, você agradece por tudo. Quando você levanta, você se levanta para agradecer, porque Deus te permitiu levantar. Todos os dias eu dou graças a Deus, obrigado por poder contemplar a sua formosura, obrigado por estar de pé, obrigado por me dar o pão, obrigado por me dar o salário, obrigado pelas vestimentas, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, obrigado por o Senhor me escolher fazer a tua obra, obrigado por estar em São Paulo, obrigado por estar neste lugar, obrigado, graças te dou pelo pão, graças te dou pelo presunto, pelo queijo, pela manteiga, pelo ovo, pela carne, pelo peixe, pelo frango, por tudo. Hoje comi um frango maravilhoso que a minha esposa fez. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É esse tipo de evangelho, é esse tipo de cristão que nós estamos lidando hoje. O cristão driving through, como se diz, não? Você pede aqui, dá 3, 4 passos, pega ali e vai embora e come. Não, precisa se aproximar à mesa para agradecer a Deus por tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei na noite em que foi traído, tomou o pão. O pão partido é o símbolo do corpo de Cristo entregue a favor da remissão dos nossos pecados. E quem quer viver nessa comunhão precisa entender isso. Que é esse símbolo, que é um símbolo, mas é o símbolo que faz com que eu possa entender que esse símbolo, e Jesus disse isso. Jesus chega diante dos seus discípulos e diz, olha, se vocês não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E os discípulos disseram, como assim comer do teu corpo e beber do teu sangue, Jesus? Nós temos que matar o Senhor e fatiar em pedaços e comer do seu corpo e beber do teu sangue. Ele disse, não, não é isso. Não. Jesus está falando de comunhão, de ajuntamento, de entendimento. Ele diz, eu sou a figueira e você e eu, nós precisamos estar enxertados nesta figueira para que o nome dele seja glorificado. Somos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor nos tem dado. Somos fiéis nas nossas contribuições, retribuindo tudo o que Deus tem nos dado. Damos graças a Deus por participar de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado para participar.
o quanto somos fiéis a Deus de verdade. Esta manhã eu ministrei uma palavra que Deus me deu como autoridade para ministrar para a igreja, sobre fidelidade. Eu não consigo entender que uma pessoa é fiel em um mês, fica 3 meses sem ser fiel. Não dá para entender isso. A gente às vezes pega, meu diretor financeiro me mostrou algo que eu fiquei pasmado esses dias. Pessoas que nos 9 meses do ano 2022 dizimou uma vez, ofertou uma vez. Eu não consigo entender que Deus me dá salário em janeiro, mas não me dá em fevereiro, não me dá em março, não me dá em abril, maio, junho, julho, agosto. Que tipo de fidelidade é essa? Antes de unirmos e chegarmos à mesa do Senhor, nós temos que examinarmos como nós estamos. Será que eu estou bem? Será que as minhas contas estão bem? Será que a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito é realmente isso? A pergunta que eu faço: somos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos tem dado? A segunda pergunta que eu faço é: somos fiéis nas nossas contribuições, retribuindo tudo que Deus nos tem dado de verdade? Deus me ensinou uma coisa, e eu fiz um pacto com Deus, que tudo que Deus colocasse nas minhas mãos, eu honraria ao Senhor. E eu já fui provado. Um dia, nenhuma das vendas da minha casa ou das casas que nós tivemos no tempo em que moramos na América nos deu um bom retorno. E o meu tesoureiro da igreja disse: pastor, o senhor dá dízimo também da venda da casa? Dou. Porque a casa só veio porque Ele me deu. O carro só veio porque Ele me deu. O salário só vem porque Ele me dá. O alimento sobre a minha casa só vem porque foi Ele quem me deu. Então eu fiz esse propósito com Deus, e graças a Deus até hoje eu tenho podido cumprir com o que eu tenho feito diante do Senhor. Porque há momentos na nossa vida que nós pegamos uma nota de R$100 e damos para as crianças comerem doce. E há momentos na nossa vida que uma nota de R$10 nós faríamos muitas coisas. Dos altos e baixos que vivemos. Tem uma coisa, e eu digo isso na autoridade do nome do Senhor: se você for fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te honrar no pouco. Se você for fiel no muito, o Senhor vai te honrar no muito, porque é Ele quem dá para nós de verdade. Então não adianta nada eu vir aqui cantar bem alto, falar em línguas bem alto, profetizar, sair fazendo aviãozinho como Pentecoste, como tudo, mas sou infiel naquilo que só depende de mim. Entregar dízimo hoje na igreja e oferta só depende de você, não é Deus, porque Deus já te deu. Ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida, em alguma delas precisamos exclusivamente de Deus. Porque Paulo escreve dizendo que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não sentimos. E a Bíblia diz: seja santo no corpo, na alma e no espírito. Às vezes ser santo na alma e no espírito não é tão difícil, mas ser santo no corpo é difícil. Que você quer ver um lugar onde você consegue ser santo no espírito e na alma? Na presença de Deus. Mas quando você sai, e alguns às vezes nem aí consegue ser, é ser santo aqui, é ser santo fora dessas portas, é ser santo nos seus negócios, é ser santo nas suas amizades, é ser santo no que você fala, é ser santo no que você, a forma como você faz as coisas acontecerem a seu favor. É essa comunhão. Porque eu ter comunhão com você aqui dentro da igreja é fácil. Eu não tenho problema com nenhum de vocês, então eu posso dizer como é fácil te amar. Mas eu quero ver se há um rocio, se há um problema entre você e eu, como é que nós vamos lidar com isso?
E isso aconteceu com os apóstolos, onde eles tiveram conflitos. E um teve que entrar e dizer: deixa ele comigo aqui um tempo. E o outro disse: deixa esse outro comigo aqui um tempo, que eu vou cuidar deles. Porque quando vocês voltarem a se encontrar, vai haver comunhão plena nesse sentido. Termino em memória de mim. Não deve ser simplesmente uma reunião comum, como eu disse. Quando participamos desse momento, cumprimos o mandamento de Cristo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como devemos recordar a morte de Cristo? Como uma festa, como uma comemoração, como uma celebração de vitória diante de Deus de verdade. Como um ato de perdão e reconciliação do homem e Deus. Em que devemos pensar quando celebramos esse ato? Em uma igreja vitoriosa e unida pelo sacrifício de Cristo. Por isso eu preciso tomar muito cuidado quando eu me refiro à igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo e não do Carlos. A igreja é de Cristo e não da HFC. Eu não paguei preço nenhum, quem pagou foi Ele. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Em que devemos pensar quando celebramos esse ato? Em uma celebração de vitória e de comunhão entre irmãos. Em que devemos representar, ou que deve representar para mim o memorial da ceia, um mandamento de Jesus para mostrar a comunhão uns com os outros. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então sejam agradecidos a Deus. Somos um só corpo na presença do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluias. E termino com essa frase que eu coloquei: quem está em comunhão com Cristo, amém? Tem comunhão com o seu irmão. Quem tem comunhão com o seu irmão não fala mal do seu irmão, não prejudica o seu irmão, protege o seu irmão. Porque a Bíblia diz que há irmãos mais chegados, amém? Há amigos mais chegados do que um irmão. Então eu preciso protegê-los, amém? Quem está em comunhão com o seu irmão cuida e se alegra com as suas conquistas. Quem está em comunhão com o seu irmão tem paz e comunhão uns com os outros. E aí, 2 de Pedro recomenda, e fechamos Pedro dizendo em 2 de Pedro 3,18, ele diz: cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. E o crescer é buscar entender a dor que o teu irmão está passando, a necessidade que o teu irmão está passando. Se você não pode fazer nada, não atrapalhe, não complique. Seja bênção para a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti por este tempo maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, Jesus, por dar-nos a oportunidade de estarmos na Tua casa e poder participar mais uma vez desse ato maravilhoso que é a ceia do Senhor Jesus. Te louvamos, Te glorificamos, Te exaltamos. Te damos graças, Senhor, porque só em Ti há resposta de vitória para as nossas vidas. Somente em Ti, Senhor, há resposta de vitória para a vida dos meus irmãos que estão na Tua gloriosa presença. Pai, olha para nós agora, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ensina-nos a caminharmos contigo a cada dia, certos de que estamos caminhando para a vitória diante da Tua gloriosa presença. Te louvo, Pai, Te glorifico e Te exalto. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso, por essa oportunidade, por esta palavra que o Senhor nos trouxe e que falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Tome seu assento. Aleluia. Antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, amém? Eu queria dizer a vocês que nesse sábado ontem nós tivemos aqui o nosso PPI, amém?
e nós tivemos 22 pessoas se tornando novos membros da nossa igreja, em nome de Jesus. E 2 deles estão aqui hoje. Eu queria convidar o Dantas e a esposa Elaine para vir aqui à frente, por favor. Amém? Os outros tiveram hoje pela manhã. São só esses 2 mesmo, né, pastora Rosa? Amém. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Vocês são resposta da oração desta igreja. E eu queria que vocês olhassem para a igreja, porque hoje nós estamos recebendo, amém? Esse casal abençoado, amém? Para junto comigo e você tornarem-se membros do corpo de Cristo e membros da igreja do nosso Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes pela vida deles? Dêem um aplauso de bem-vindos. Deus abençoe. É um prazer, é uma alegria muito grande, amém? Tê-los conosco aqui e que vocês façam parte desta família maravilhosa. Deus abençoe e sejam muito bem-vindos, amém? Pode tomar o seu assento. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Você que ainda não fez o PPI, nos procure, amém? Vai ser um prazer, uma honra tê-lo aqui como membros da nossa igreja também. Inclusive alguns, pastor, que são das 18 horas, estiveram hoje de manhã e não voltaram à noite, mas são daqui das 18 horas, amém? Todos da nossa igreja, graças a Deus. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo, o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Nós vamos orar, vou pedir que você fique de pé, por favor. E nós vamos orar por esses 2 elementos. Amém? Esse é o pão que representa o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que ele foi translaçado. Amém? Moído, entregado por nós. E quando isso foi feito, deu o direito a mim e a você termos a liberdade da comunhão em Cristo Jesus. É um símbolo. Esse é o outro símbolo que representa o sangue de Jesus. É o símbolo que hoje, depois de orado, ele não tem o poder de te curar, mas é o símbolo que nós falamos, que pela sua fé, ao tomar, você pode ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque ele representa isso, o sangue precioso de Jesus. Então, quando você comer desse pão e beber desse cálice, tenha certeza que você está comendo para a vida, em nome do Senhor Jesus. Porque se você come e bebe, é porque há comunhão. E se há comunhão, há graça. E se há graça, há milagres, a bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, oramos por esse elemento que representa o teu corpo nesta noite. Agradecidos a Ti pela vitória das nossas vidas diante da Tua gloriosa presença. Pai, oramos, ó Deus, por este símbolo que representa o Teu sangue precioso. Pai, tomamos em ação de graças, glorificamos e adoramos o Teu nome. E sabemos, ó Deus, que fazendo assim, recordamos a Tua morte e a Tua ressurreição. E por isso Te louvamos e Te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos diáconos estão passando, você pode receber, por favor, e vamos participar em nome de Jesus. Aleluias. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei.
tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podeis participar do pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Minha alma te louva e te glorifica, Jesus. Em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Podeis participar do cálice em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, por dar-nos mais um mês de vitória na tua presença. Obrigado, Senhor, porque neste mês de setembro o Senhor nos dará forças para seguir diante da tua gloriosa presença. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Somos agradecidos a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus. Que mais uma vez nós pudemos estar aqui na presença dEle essa noite, que foi um presente de Deus para nós. Poder entender qual é a vontade dEle sobre as nossas vidas. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é estar pregando o evangelho da salvação, da transformação, é fazer com que vidas sejam alcançadas, almas sejam salvas. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente se dedica num ambiente como esse, para que essas portas estejam abertas, para que a gente possa estar recebendo as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ouvir o que a gente ouviu essa noite, o que a gente tem ouvido durante os outros cultos, que é a mensagem da salvação, da transformação de vidas. E só tem uma forma da gente continuar pregando o evangelho, é ter condições financeiras para manter esse local. E não é diferente de nenhuma outra situação financeira que eu e você vivemos. Nós precisamos de finanças para continuar a nossa caminhada. E a igreja também vive assim. Ela vive daquilo que é entregue nesse altar, através das ofertas, através dos dízimos que eu e você trazemos. Então é importante que a gente tenha isso na nossa mente. Esses bancos que estão vazios, que precisam e dão oportunidade para quem queira sentar aqui, precisa estar abertas as portas da igreja. E não tem outra forma. Nós não temos nenhum tipo de ajuda municipal, estadual, federal. A obra de Deus, ela é feita e ela continua e ela cresce através da membresia da igreja, através daqueles que têm esse entendimento. O pastor pregou aqui essa noite, pregou de manhã, falando sobre isso, nos alertando sobre isso, porque um dia estaremos todos diante dele e nós seremos cobrados por isso.
estaremos todos diante de Deus e seremos cobrados por isso. Então eu quero te convidar a que você faça parte disso. Tenha isso como um ensinamento da parte de Deus amorosamente. O pastor, ele usou de uma forma de ensino para mim, para você, tanto hoje à noite como na parte da manhã. Mas entenda isso, que é da parte de Deus, é uma forma amorosa. Isso se chama exortar, que é corrigir aquilo que a gente não está fazendo certo de uma forma amorosa. Pode ter sido talvez um pouco duro, mas é uma forma amorosa, porque a bênção que está sobre a vida dele, que ele entende isso, é a bênção que ele quer para a tua vida e para a minha vida também, porque o que vem para a vida dele é derramado nesse altar para todos nós. Então, mesmo que tenha sido de uma forma que às vezes as pessoas ficam com o coração endurecido quando se fala em oferta, quando se fala em dízimo. É muito comum, desde que a igreja é assim. É muito comum, mas é preciso que a gente entenda que é uma forma amorosa, é uma exortação, para que a gente entenda isso e que as bênçãos que está para as nossas vidas na mão dele para ser derramadas, elas possam acontecer. E não é troca isso. Em nenhum momento aqui é pregado que é uma troca. Não. É fé, obediência diante da palavra dele. Como o pastor falou aqui, não adianta falar em língua estranha, não adianta ser um profeta se eu também não obedeço, se eu também não sou fiel diante dele. Então você também que nos ouve e nos assiste pela internet, é a chance de você também poder viver as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Aqui na frente você já tem todas as informações. Você está aí no conforto da tua casa, a gente até entende uma noite fria dessa, mas não deixe de participar. Seja um abençoador, porque é através da tua oferta, através do teu dízimo que você vai fazer aqui eletronicamente, a igreja continua aberta, a palavra de Deus é pregada e vidas são alcançadas para a glória dele. Nós aqui já sabemos as formas de contribuir. Você tem a chave Pix, você tem as máquinas ali de débito e crédito, você tem os envelopes aí. Fique à vontade, dentro da tua realidade financeira, dentro daquilo que Deus tem te dado, seja fiel. E eu repito o que o anjo da igreja falou aqui: aquele que é fiel no pouco, Deus exaltará no muito. Então creia nisso, entenda isso, e eu quero orar com você e consagrar o que nós vamos entregar aqui agora essa noite. Senhor Deus, graças te damos, porque estamos na tua presença, mais uma vez agradecidos pela tua palavra, agradecidos pela forma como o Senhor tem nos orientado, tem nos ensinado. E nesse momento, Pai, nós vamos aqui prestar culto ao Senhor, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. E eu quero aqui pedir, ó Pai, que todos aqueles que têm sido fiel, obedientes ao Senhor, possam viver aquilo que o Senhor tem para entregar à tua igreja. Senhor, eu peço também pelos que não têm entendimento ainda nessa área, que através da forma como foi ensinado hoje, nesses 2 cultos que foi prestados aqui, Pai, as pessoas possam ter esse entendimento, possam aprender através daquilo que eles têm ouvido, em ser fiel e ser obediente a Ti. Eu peço também, Senhor, que tudo aquilo que for colocado nos gasofilaços aqui essa noite, eles possam ser multiplicados, que a Tua igreja, que a Tua administração desta igreja possa se surpreender e possa honrar todos os compromissos que nós temos para cumprir essa semana. E desde já, Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Contribua, seja abençoado em nome de Jesus.
noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Estamos muito agradecidos ao Senhor, pois tivemos de manhã um culto assim abençoadíssimo. Nosso pastor Carlos trouxe uma palavra assim do alto céu mesmo. E hoje à noite não foi diferente. Então nós só temos gratidão por termos o nosso pastor e a nossa pastora aqui, que são um homem e uma mulher de Deus, que tem nos trazido uma palavra, que tem nos edificado. E hoje não foi diferente, então nós só temos que agradecer. E como a nossa igreja não para, nós vamos para os nossos avisos da semana e do mês desse mês só, né, pastora? Só desse mês. Olá, graça e paz. Chegamos no mês de setembro e eu quero te convidar a conhecer a agenda da HFC Sampa. Todos os nossos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos o culto da família. E domingo que vem, além de ser o culto da família, é também o nosso culto missionário. Sempre às 10 horas da manhã e às 18 horas. Uma observação ao culto às 18 horas. Este horário reservado com muito carinho para todas as pessoas que querem cultuar ao Senhor às 18 horas. Então, leva esta informação aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Aqui na HFC Sampa, na rua Luiz Gatti, 379, Água Branca, há um espaço, há um tempo de adoração à noite, sempre aos domingos às 18 horas. E na nossa quarta-feira, nós temos a nossa quarta de milagres e impacto espiritual, às 20 horas. Venha com toda a sua família, pois tem sido de grande bênção. Às sextas-feiras, sempre às 20 horas, nosso encontro é com o encontro do Batalha, o encontro dos jovens com esta igreja. Eles oram, cantam e pregam. Você é sempre convidado a estar conosco, adorando ao nosso Deus. No sábado, dia 10 de setembro, a nossa agenda está cheia. Começamos às 10 horas da manhã com o Jiu-Jitsu. E às 10 horas também, nós teremos o Comida do Bem, nosso projeto de ação social aqui da nossa igreja, onde nós entregamos cestas básicas. Na quinta-feira, que antecede a ação, nós teremos a montagem de cestas básicas às 18 horas aqui na nossa igreja. E você é convidado para nos ajudar, tanto na quinta quanto no sábado. Para finalizar o dia do sábado, nós teremos às 17 horas o nosso Summit, com 2 convidados, o pastor Marcelo Ferraz e o palestrante Paulo Moretti. Veja só o vídeo. Olá, eu sou Paulo Moretti, expert em personal branding, palestrante e escritor, e eu quero fazer um convite para você irrecusável. Anota aí na sua agenda, hein? Já reserva a data, 10 de setembro, é isso aí. 10 de setembro no Summit da Harvest Field Church em São Paulo, eu vou falar sobre marca pessoal e a sua importância nos negócios e na vida cristã. Então, se você ou conhece alguém que é empreendedor, empresário e que tem o desejo de iniciar um negócio, ou mesmo goste do tema personal branding, marca pessoal, então eu te convido a estar conosco lá. Você não pode perder esta oportunidade de compreender como isso pode potencializar a sua carreira. Então, fica aqui já o meu convite, te aguardo lá, Deus te abençoe. Mulheres, no dia 17 de setembro, às 16 horas e 30 minutos, o encontro, você já sabe, é com você, mulher de conquista, pregando, ministrando a poderosa palavra de Deus, o nosso presbítero Rodrigo Santos, com o tema Protegendo a Dignidade da Promessa. Uma tarde de louvor, de adoração, de ministração da palavra de Deus. Você é mais do que convidada. Não só isso, compartilhe o Mulheres de Conquista. Leva essa tarde abençoada para muitas outras mulheres e todas juntas adorando ao nome do Senhor. E no sábado, no dia 24 de setembro, nós teremos o nosso Hub às 19 horas, com o tema Hub Retrô. Toda a igreja é convidada para estar com a gente, pois será um dia incrível. Vem pro Hub! Em outubro, no dia 1º, às 17 horas, o encontro é com o propósito para os noivos e namorados, com o tema Pecado versus Iniquidade. Quem estará ministrando é o pastor Gesimar Brito. Coloca na sua agenda. E para finalizar, nos dias 11 a 15 de novembro, nós teremos o Hub Camp. Serão dias incríveis na presença do Senhor, com muita diversão, piscina, toboágua, tirolesa e 4 refeições por dia.
Porém, 80% das nossas vagas já foram preenchidas. Você não vai ficar de fora dessa, né? Para mais informações e para realizar a sua inscrição, procure a mim ou a Marcela no final do culto. Quer conhecer mais sobre as nossas programações? Visite as nossas páginas nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. Compartilhe as nossas páginas, você estará nos abençoando e estará conhecendo um pouco mais da HFC Sampa. Fique com Deus, uma ótima semana, nós estaremos orando sempre por vocês. Foram nossos avisos. Eu só gostaria de ressaltar, no dia 10, nós vamos ter o Summit. E não é somente para os empreendedores, é para toda a igreja. Vocês não podem ficar de fora. Vai ser um Summit especial, às 17 horas. Então, faça a sua inscrição, tá bom? Agora, Pastor Carlos. Amém. Obrigado, pastora Lourdes. Obrigado a você que esteve conosco, que nos acompanhou. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê uma semana abençoada. Amém? E nessa oração, na verdade, eu quero orar pelo nosso país, Brasil, e também orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Primeiramente, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como brasileiro, quero nesta noite apresentar a nossa querida nação do Brasil. Sobretudo nesses dias em que nós estamos vivendo, em que precisamos que o Senhor oriente o teu povo a fazer o correto diante da tua gloriosa presença. Estamos vivendo esses dias que antecedem as eleições, aonde um novo presidente será eleito, ó Deus, ou quem o Senhor quiser que assim seja, para dar continuidade a esta nação maravilhosa. Como cristãos, como conhecedores da sua palavra, nós queremos paz para o nosso Brasil. Nós queremos que a família seja respeitada, que a família ocupe o seu lugar. Queremos um presidente que ame a Deus. Queremos, ó Deus, uma pessoa que governa esse país, que é uma bênção no mundo inteiro. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelas famílias que nesse exato momento, algumas famílias estão se dividindo por causa de A ou B, mas que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação e nos dirigir em sabedoria para olharmos, analisarmos e fazermos o correto que temos que fazer. Também oro, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, pelos seus familiares, para que essa semana seja uma semana de bênção na vida de cada um dos teus filhos. Permita-nos voltarmos aqui na quarta-feira para cultuar e adorar o teu precioso e glorioso nome. Queremos ver uma igreja cheia, abençoada, de vidas buscando a ti, crendo que essa quarta-feira será uma quarta-feira de milagres, de impacto, de bênção, de resposta e de vitória para as nossas vidas. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, de todo acidente, de todo roubo, de toda violência, em nome de Jesus, e que possamos ter uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E quem está alegre diz: Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma feliz semana em nome de Jesus.